Irmãos, bom dia, graça e paz. Toda honra e glória e louvor sejam dadas a Jesus, aquele que é rico e poderoso para fazer sempre infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. A Ele, pois, toda honra, toda glória nos céus e na terra. Vamos abrir, meus irmãos, a Escritura, vamos remir o tempo, porque as horas se avançam muito rapidamente. Primeira carta de João, nós vamos ao capítulo de número 2, apenas os versos iniciais deste capítulo, que de certa forma encerra a perícope anterior, por assim dizer, o texto anterior, do qual nós estivemos tratando na semana passada, no domingo passado, meus irmãos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. A intercessão de Cristo e o alcance de sua obra. Diz a Escritura, vamos ler juntos, verso 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Meus irmãos, na última mensagem vimos como o apóstolo João, ele afirma aos seus leitores que a fonte de sua mensagem era diferente daquela de onde os falsos mestres, os quais ele está combatendo, tiravam os seus próprios ensinos meramente humanos e até malignos. E então João afirma que a sua fonte, diferente daquela ou daquelas fontes rotas, espúrias, era o próprio Deus. Para João, sua mensagem procedia de Deus. Ele lhe havia comissionado a fim de ensinar a igreja. Vimos ainda que à medida em que ele escreve, ele declara quão incompatível era a declaração verbal daqueles mestres com o modo de vida que levavam. Isto é, eles afirmavam possuir um conhecimento especial de Deus. Eles declaravam serem detentores, possuidores de algum tipo de revelação que a igreja mesmo, nem mesmo os apóstolos haviam alcançado ou recebido. Por outro lado, eles negavam a realidade do pecado e, ao mesmo tempo, eles caíam em pecados grosseiros. Por fim, nós vimos como João diz à igreja sobre o que fazer diante da difícil realidade do pecado. Pecado que afeta todos os homens, que macula a natureza humana por completo. Então João mostra à igreja, vimos isto no domingo à noite, como os irmãos deveriam lidar com a realidade terrível, dura do pecado. E ele assegura a estes e a nós também que temos fé em Jesus, que o sangue do Filho de Deus nos lava e nos purifica de todo o pecado. Agora, no capítulo 2, precisamente, meus irmãos, nos versos que lemos juntos há pouco, João, ele demonstra ter ainda alguma coisa a mais
a dizer sobre como devemos lidar com a realidade do pecado. Uma realidade que tanto nos incomoda e vai continuar nos incomodando até que sejamos completamente, finalmente, redimidos desta condição. Em outras palavras, João trata do tema olhando em direção ao que acontece na terra, primeiramente. Ele trata do tema da realidade do pecado, como lidar com o pecado, olhando primeiramente para baixo, para esta realidade visível que nós nos encontramos. E ele acrescenta então a isso aquilo então que acontece no céu quando nós pecamos. Então agora nos versículos 1 e 2 do capítulo 2, João está olhando para cima. Ele está olhando aonde Deus está, aonde Cristo está entronizado, exaltado. E então João passa a descrever em forma de ensino, de doutrina, como a realidade do pecado é tratada lá em cima. O que acontece quando aqui embaixo nós pecamos, o que acontece lá em cima. O que João escreve à igreja nesses versos nos fornece, irmãos, ensinos extremamente preciosos. E estes ensinos nos vêm em tom de pelo menos duas certezas que João estabelece em suas palavras. João nos apresenta estas certezas com relação à realidade do pecado, o que acontece no céu, e nós devemos estar confiantemente apegados a estas certezas que nos estão propostas no texto que lemos. A primeira delas, a primeira destas certezas que João transmite à igreja, é que o perdão não anula nossa responsabilidade em resistir ao pecado. Versículo 1, João então diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João está nos dizendo que, embora o perdão esteja sendo oferecido a nós, embora a graça perdoadora esteja à nossa disposição, isto não anula a nossa responsabilidade em lutar contra o pecado, em resisti-lo diariamente e muitas vezes ao longo de um dia. Isso não apenas, meus irmãos, era algo necessário e essencial para a igreja nos dias de João. Certamente esta é uma verdade essencial e necessária para a igreja nos nossos dias. Ela é uma verdade essencial e necessária para nós, visto que temos muitas vezes confessado diante de Deus os nossos pecados, mas temos constantemente tido a intensa necessidade de voltar e dizer a Deus e confessar a Ele os nossos pecados mais uma vez e mais e mais. Então devemos estar certos de que, embora sejamos lavados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo, nós não somos dispensados da responsabilidade de lutar contra o pecado que tanto nos assedia. Uma verdade necessária e essencial para a igreja, mas não apenas uma verdade necessária e essencial para a igreja. Ela precisava ouvir isso, aprender isto. As palavras de João neste começo de capítulo são como um golpe forte e certeiro contra aqueles a quem João está combatendo. Ao tempo em que ele ensina a igreja, ele está atacando falso ensino em relação
ao pecado, o falso ensino em relação à gravidade do pecado, como Deus lida com isso, como Deus olha para a nossa transgressão, para as nossas iniquidades. E depois de assegurar a realidade do pecado, depois de fazer notória à igreja a gravidade do pecado, João diz que a graça de Deus revelada no perdão dos pecados não deve ser barateada, tratada como um produto de subcategoria, barato, como um produto em fim de feira, com preço lá embaixo. João está dizendo que a muita oferta do perdão não significa que a graça se tornou vã, que a graça se tornou barata. Se por um lado, meus irmãos, os cristãos podiam contar com a graça perdoadora de Deus por meio de Jesus Cristo, por outro lado, eles deveriam sempre ter em alta consideração, em grande valor, a graça de Deus, sua misericórdia, cantada, exaltada tantas vezes em tantos salmos. Por exemplo, quando o salmista declara: as misericórdias de Deus são de geração em geração, elas jamais têm fim, elas nunca cessam. As palavras do apóstolo são, sim, meus irmãos, um grande estímulo a confiarmos no perdão que vem de nosso Deus. Mas nem de longe, isso significa licença para o pecado. Em outras palavras, o que João diz não pode significar que o perdão nos dá alguma liberdade para pecarmos deliberadamente. As palavras, então, iniciais deste capítulo podem ser muito bem assim resumidas. Fomos salvos para não mais pecar. Vejam, ele diz: estas coisas vos escrevo. Ele não escreve ao mundo ímpio, separado de Deus, inimigo de Deus. Ele escreve à igreja, ele escreve aos que foram comprados, ele escreve aos que foram redimidos, ele escreve àqueles que foram reconciliados já com Deus. E ele escreve estas coisas para que estes não pequem mais. João está escrevendo, e suas palavras se resumem em nos dizer que nós fomos salvos. E fomos salvos para não pecarmos mais. Esse, meus irmãos, parece ser o ideal que João aponta quando diz estas palavras que nos referimos há pouco. Para João, as coisas que ele acabara de escrever à igreja, as coisas iniciais que a igreja tinha lido e ouvido, aquelas mesmas das quais tratamos domingo passado pela manhã e à noite, para João, então, estas coisas escritas, ouvidas pela igreja, serviam para que os irmãos não pecassem mais. João certamente não está caindo em nenhuma contradição, meus irmãos. À primeira vista, pode ser que a gente seja inclinado a pensar assim: mas como? Mas como? Aquelas pessoas não eram melhores do que nós, e nós não somos piores do que elas. E ao que nos parece, embora nós tenhamos sabido muitas das verdades de Deus e ouvido constantemente essas verdades, nós não temos conseguido não pecar mais. Temos caído muitas vezes. Mas as palavras de João em dizer estas coisas vos escrevo para que não pequem mais, não, meus irmãos, não significa que João está caindo em alguma contradição teológica.
uma vez que nos versículos anteriores, João mesmo afirmou a realidade do pecado e João mesmo mostrou o que nós devemos fazer sempre que pecamos. Então ele não está se contradizendo. No mínimo, pode ser que nós não estejamos entendendo. E isso está claro no próprio versículo 1, ao final do versículo. Olhem, por gentileza. Depois que ele diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequem. Então, logo depois ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, João não está ensinando algum tipo de perfeccionismo moral. Ele não está instruindo erradamente a igreja numa espécie de compreensão de perfeição moral. Então, o que ele quer ensinar à igreja, o que ele diz, ao afirmar que o que escreveu serve para que os irmãos não pequem, ele tem como objetivo destacar o caráter divino de sua mensagem. Ele está dizendo: essa mensagem, ela procede de Deus. Ela vem de uma fonte tão pura, tão límpida, tão clara, tão santa, tão perfeita, que estas coisas elas servem para que vocês não pequem mais. João então está destacando o caráter divino dessa mensagem. Ele está destacando a perfeição da revelação de Deus para o seu povo, e ele está dizendo que essa perfeição, a perfeição dessa mensagem, ela é suficiente. Ela é suficiente para guiar cada um dos que estão em Cristo em perfeição. Davi, no Salmo 19, versículo 7, ele fala acerca desse aspecto da natureza da palavra de Deus, quando diz: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Ela é perfeita, então Davi está dizendo, ela é suficiente para restaurar a alma. Muita gente tem trocado a suficiência da Escritura por psicólogos, por correntes freudianas, junguianas. Alguns crentes têm procurado nas diversas correntes da psicologia humana a cura interior, cura da alma, cura para os seus traumas, cura para as suas agonias, a cura de suas inquietações, de seus questionamentos existenciais, a solução de suas inadequações. Mas a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Ela é poderosa. Ela é capaz. Ela é suficiente. E se eu insistir muito, os psicólogos vão começar a perder cliente. A questão, meus irmãos, não está na mensagem pregada por João, na palavra. Ela é perfeita. A questão está em nós. Por isso, imediatamente ao dizer que o que escreveu é para que a igreja não peque, o que escreveu é suficiente, porque o que ele escreveu é perfeito.
João está, então, exaltando o caráter divino dessa revelação, mas ao mesmo tempo ele está revelando que o problema não está na revelação, mas está em nós. E então ele diz: se vocês ainda assim pecarem, porque vocês são fracos, limitados, ainda presos a uma condição que não lhes permite alcançar esta perfeição atual, agora, este ideal. Então, não se desesperem, não entrem em colapso. Vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e o nome dele é o Justo. Ele é justo. E aqui João está destacando 2 pontos importantes. E 2 pontos absolutos. O primeiro, João diz claramente: não devemos pecar. O segundo, nós sempre temos um advogado junto a Deus. Ele usa a palavra paráclito, do grego, palavra bonita. Esta é a palavra aqui traduzida por advogado. E esta palavra significa aquele que se coloca ao lado de outro para ajudar. Quando nós temos a necessidade de recorrer a um advogado humano, terreno, nós o fazemos porque nós nos sentimos incapazes, e o somos do ponto de vista jurídico, para nos defendermos a nós mesmos. Precisamos de alguém ao nosso lado que possa falar por nós, que possa nos ajudar, nos defender nossos direitos. Portanto, Cristo está no céu. João está olhando o santuário da glória. Seus olhos são transportados da terra para o céu. Primeiro ele olha a nossa condição aqui, a realidade do pecado aqui, a gravidade do pecado aqui e agora. Mas então ele ergue os olhos aos céus, e erguendo os olhos aos céus, ele vê Jesus Cristo, nosso advogado, junto ao Pai. E lá no céu, todas as vezes que nós pecamos aqui embaixo, Jesus está intercedendo a Deus por nós. Que maravilha! Que glória! A cena descrita aqui por João é a de um tribunal. Segundo as palavras dele, é como se nós, todas as vezes que aqui embaixo pecamos, nós somos então imediatamente levados diante da justiça de Deus, o tribunal de Deus. A sua lei está posta diante de nós, ela nos denuncia, mas então Jesus Cristo entra conosco pela corte, pelo tribunal, e ele vem ao nosso lado, é o nosso advogado. Nós não falamos, não precisamos, ele fala por nós, ele fala em nosso lugar, ele vem ao nosso lado. Dá para imaginar que palavras ele diz? Dá para imaginar o que ele diz nesse momento em que João está descrevendo a realidade do que acontece no céu quando pecamos? Como se Cristo entrasse conosco naquele tribunal ao nosso lado. E aqui neste contexto que a palavra que João acrescenta esse adjetivo, o justo, faz todo sentido para nós. Porque João poderia dizer: nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, ponto. Mas ele diz: Jesus Cristo, o justo. A que João está se referindo quando usa esse título, irmãos?
E sem dúvida ele aponta para o caráter perfeito e puro de Jesus Cristo. Ele tem em vista a sua pureza, ele tem em vista a sua perfeição moral, ele tem em vista toda a pureza da natureza humana de Jesus Cristo. João não está se referindo a Cristo neste ponto como um homem, como Deus, mas como homem. Sua ênfase está na humanidade de Jesus. Ele vem dizendo à igreja e combatendo os falsos mestres acerca de sua verdadeira humanidade. Deus se fez homem, Deus se vestiu de carne, nós o vimos, nós o tocamos com respeito ao verbo da vida. E agora, ele diz, se pecarmos, não entramos sozinhos neste tribunal, nós entramos e ao nosso lado, o nosso advogado, ele é o justo. João está se referindo a Cristo como homem, sem pecado algum, perfeito, puro, que morreu para pagar pelos nossos pecados, sofrendo em lugar dos pecadores. O que Cristo ao nosso lado declara, meus irmãos, no tribunal divino, todas as vezes que nós pecamos e lá somos, nessa imagem que João constrói, levados a este tribunal. E nós poderíamos, sem incorrer em algum perigo de acrescentarmos à Escritura o que ela não nos diz, poderíamos imaginar que uma das possibilidades do que o nosso advogado pode declarar na presença do Pai, todas as vezes que pecamos e que a ira, que a justiça arde contra o pecado, é que Cristo possivelmente pode dizer: meu Pai, eu paguei com a minha própria vida todos os pecados desse teu filho. Sua culpa foi colocada sobre mim. E eu suportei toda a tua ira na cruz para livrá-lo da condenação. Ele é justo, pois foi justificado no meu sangue. Não precisamos falar. Diante deste tribunal, não precisamos abrir a nossa boca. Na primeira carta, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 18, Pedro nos diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Que coisa extraordinária. E diz mais: para conduzir-vos a Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 26 e 27. Ele diz, Hebreus, capítulo 7, versos 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, sem mancha, separado dos pecadores e feito, constituído mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Glória a Deus. Aleluia. A graça, meus irmãos, o perdão, a intercessão de Cristo em nosso favor não cancela a nossa responsabilidade de resistir ao pecado, de lutar contra ele. Pelo contrário,
nos deixa cientes de nosso trabalho e luta, ao tempo em que nos anima a continuarmos batalhando contra este mal tão terrível que nos afeta a todos nós. Por último, em segundo lugar, uma segunda certeza que João transmite à igreja é que todos que creem em Cristo, eles têm participação comum nos benefícios de sua morte. Versículo 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Como nós precisamos entender isso? Então João está assegurando à igreja de que os benefícios da morte de Cristo são dados de modo comum a todos os que creem em Cristo. Uns não recebem mais, outros menos. Não há aqueles que são mais perdoados do que aqueles que são menos perdoados. Não há quem recebeu mais graça de Deus do que o outro que recebeu menor porção da graça de Deus. Sua misericórdia, sua graça, seu perdão é uma bênção decorrente da morte de Jesus Cristo, comum a todos os que confiam nele. E então João usa uma palavra interessante. E ao referir-se à propiciação dos pecados, João está colocando no centro de toda discussão levantada o sacrifício substitutivo, mediatório de Cristo Jesus na cruz. Ele tem em vista, meus irmãos, o derramamento da ira de Deus sobre o seu Filho amado. E ao fazer uso dessa palavra propiciação, João, ele traz à tona, ele levanta, ele ergue, ele coloca sobre a mesa, ele expõe aos olhos da igreja aquela bendita satisfação que nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu a seu Pai quando de sua entrega voluntária naquela cruz. João está fazendo uso de uma linguagem própria do livro de Levítico. Uma linguagem, meus irmãos, com a qual nós tratamos por muito tempo aqui, ou por algum tempo aqui. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer uma verdade aqui para a igreja. Irmãos amados, ouçam com muita atenção. Não é pregação expositiva e sistemática, capítulo por capítulo, que tira a gente da igreja. Quem tira a gente da igreja é pecado. Temos que parar de arranjar desculpa para o pecado. Temos que encarar a realidade do pecado. Pessoas podem sair da igreja porque discordam do governo da igreja, então mudam de igreja, procuram um governo que elas acham que é bom. Podem sair da igreja porque preferem um outro pastor, procura o pastor que gosta. Pode sair da igreja porque gosta de um culto diferente, procura o culto que gosta. Essas são razões, até plausíveis, que podem até justificar a mudança de alguém para uma outra igreja. Mas quando gente abandona a sua igreja para ficar em casa, não foi nada a não ser pecado que fez isso com elas. Porque quem ama Jesus e quem crê no Senhor e confia nele, não suporta viver longe da igreja. Precisamos nominar este mal. E o nome dele é pecado. Por que o pastor está falando isso? Vocês já descobriram nesses 7 anos que eu não tenho muitas papas na língua. E que por causa disso, talvez eu seja muito mais vulnerável a errar e muito mais facilmente a errar. Fazer o quê? Mas aqui do vosso meio,
Já se ouve que tem gente deixando a igreja porque o pastor está pregando todo dia no mesmo livro, todo domingo. Se alguém saiu da igreja porque está abusado de ouvir 2 anos e 3 meses o livro de Levítico, todo domingo de manhã, e está abusado de ouvir todo domingo de manhã 1 João, depois vai vir Juízes, depois vai vir Eclesiastes, Apocalipse, chama-se pecado. Não resiste à pregação da palavra de Deus. E nós, como cristãos presbiterianos, já deveríamos ter aprendido há muito tempo, reconhecendo nossas raízes históricas, entendendo que não há outro caminho mais prático, mais eficiente de aprender a verdade de Deus, senão ouvi-la domingo após domingo, domingo após domingo. Eu duvido que vocês não tenham criado algum tipo de afeto pelo livro de Levítico depois de 2 anos e 3 meses, pregando no livro de Levítico. A minha alegria transbordava o coração quando muitas vezes terminava de pregar e recebia o encontro de um irmão ou outro, dizia assim: pastor, eu não fazia conta de que havia tanta graça de Deus nesse livro, eu não entendia isso, que maravilha! Isso refazia as minhas forças para voltar no outro domingo e pregar de novo. Então nós precisamos chamar o pecado de pecado. E deixa eu dizer, se alguém está pensando em sair da igreja porque não aguenta ouvir pregação, aproveite que as portas estão abertas. Não é não? Se alguém está pensando em deixar a igreja porque não suporta ouvir pregação expositiva, aproveita, o diácono não colocou o cadeado ainda, está aberta. Porque importa que preguemos todo o conselho de Deus ao povo de Deus. Fechei o parênteses. Então, olha, e eu vou dizer, até isso que eu acabei de dizer aqui, com toda piedade pastoral, amor, vai ter crítica depois. Vai ter alguém aqui que ainda vai dizer depois. E precisava dizer isso? Paciência, pelo amor de Deus. Converte teu coração, tuas ideias. Eu sou ministro do Evangelho, pior fez Isaías, que chamou os líderes de Israel de príncipes de Sodoma. Você sabe que era Sodoma? O que era Sodoma? Uma das cidades destruídas por fogo que Deus mandou por causa da imoralidade. Ele está chamando os líderes, os juízes de Israel, dos principais pecadores de Sodoma. Eu nem cheguei perto de Isaías ainda. Eu nem cheguei perto. João Batista chamava alguns que vinham de raça de víboras. Por média, por baixo, tinha 5.000 pessoas por dia para ser batizado. Por que esse povo não foi embora todo? O mundo está querendo converter a nossa pregação. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Ministros do Evangelho não foram levantados por Deus para receber aplausos. Quando Ele nos chama e nos coloca no Evangelho na igreja, Ele já nos garante uma coisa: se prepara. Porque você não está indo falar o que eles querem ouvir. Você está indo falar o que eles precisam. Isso vai doer. Isso vai provocar incômodo. Isso vai levantar oposição. Isso vai levantar afronta. João está fazendo isso. Você não acha que tinha simpáticos dos falsos mestres na igreja de Éfeso, que começaram a rilhar os dentes contra João? Começaram a pensar projetos maquiavélicos contra João? Mas à frente nós vamos ver que alguns que estavam lá já não estavam mais. E João diz: saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido entre nós.
Meus irmãos, João está olhando para o livro de Levítico, ele é um judeu. Quando a ira de Deus contra o povo de Deus se erguia, então essa ira era apaziguada, ela era acalmada, essa ira era desviada do encontro do povo. Quando aquele animal era sacrificado, o sangue era derramado, então aquele sangue era uma oferta pelo pecado do povo. E agora, a ira apaziguada, o pecado perdoado, este povo podia vir diante do Senhor sem ser por Ele destruído pelo fogo de sua presença. Quem é alcançado pelos benefícios graciosos do sacrifício de Jesus? De João, nós e o mundo todo. Não devemos errar aqui, imaginando que João está afirmando que Cristo morreu e que Ele pagou pelos pecados de todas as pessoas do mundo, cada uma delas. Um tipo de salvação universalista, como querem alguns. Isso seria, irmãos, igualmente a crermos numa revelação, numa salvação em que alcança cada pessoa do mundo sem perder ninguém. Uma salvação universalista. Portanto, João enfatiza a comum participação nas bênçãos da morte, bênçãos, benefícios que não são apenas para os judeus crentes. Ele está dizendo, a bênção da propiciação não é apenas para nós judeus. A bênção da propiciação é para muitas pessoas, é para o mundo gentílico, é para aqueles que não são judeus. Quando João usa essa expressão, mundo inteiro, João tem em mente a mudança que aconteceu daquele particularismo judaico, predominante no Antigo Testamento, para uma abrangência mundial, agora, da obra do Filho de Deus. Isto é, até que Cristo morresse, a salvação podia ser percebida e encontrada dentro de Israel, judeus. Mas na morte de Cristo, o Evangelho se torna agora um Evangelho para o mundo, a igreja para o mundo. O diabo foi preso, amarrado, temos aprendido isso. Agora ele não pode seduzir as nações, enganá-las, cegá-las. O Evangelho pode prosperar, pode ir, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. A pregação agora é universal, é para o mundo. Então João está dizendo, os benefícios não são apenas para uma nação exclusivamente, mas para todas as nações. Por isso ele comprou com seu sangue homens de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas. Onde houver pessoas, haverão redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as partes. Este é o cântico dos anjos. Este é o cântico dos redimidos. Em Apocalipse capítulo 5. Meus irmãos, por fim, João enfatiza de fato que todos aqueles que por Cristo são atraídos pela fé, todos eles desfrutam igualmente dos benefícios graciosos do amor de Deus, revelado de modo tão singular, tão precioso, na entrega daquele que é justo pelos que não são justos, do que é santo pelos que não eram santos. Conservemos, meus irmãos, estas certezas em nosso coração. Guardemos cada uma delas. Olhemos para essa passagem bíblica e tenhamos a certeza de que, embora não conseguindo nós chegar ao ideal, não pecar, nós podemos confiar na intercessão de Jesus. Nós podemos ter a certeza absoluta e inequívoca de que precisamos continuar lutando contra o pecado, porque nós temos o estímulo de sua intercessão, de que os benefícios de sua morte nos alcançam a todos nós. Que Deus seja assim glorificado.